Muito boa tarde a todos os seguidores da Gazeta do Povo. Estamos aqui direto do Congresso Nacional, ao lado do deputado Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, candidato a presidente da República, pré-candidato pelo Partido Social Liberal. O deputado Jair Bolsonaro tem 63 anos, está no 7º mandato dele, já participou de alguns partidos, o PTB, o PP, e agora está pelo PSL, pré-candidato à presidência da República. Deputado Bolsonaro, muito obrigado, em nome da Gazeta, por nos atender. E, enfim, muitos assuntos, temas para nós tratarmos aqui. Eu queria começar direto, por que o senhor deseja ser presidente da República? Olha, quando terminamos as últimas eleições de 2014, eu fui reeleito para o 7º mandato, mais votado do Rio de Janeiro, sem gastar nada, até devolvendo dinheiro para a JBS Friboi, que havia colocado na minha conta via partido. Eu pensei comigo mesmo, né? Houve a reeleição da senhora Dilma Rousseff e estava vendo para onde o Brasil estava caminhando. Depois de PSDB, 8 anos de Lula, e a Dilma partindo então, para o 5º mandato dela. O Brasil estava indo, no meu entender, para um lugar oposto, onde eu e grande parte de parlamentares aqui pensar. Agora, alguém tem que se apresentar, né, para começar a mudar o destino do Brasil. E esse alguém, eu decidi sozinho, seria eu, até porque eu tinha um nome mais conhecido no Brasil, para o bem ou para o mal, né? Não interessa. E tracei um plano, então, para buscar apresentar a República sem recursos, sem meios, sem um partido grande, sem aliados, como você pode ver, está acontecendo no momento, mas um plano de sucesso, né, lógico, jogando com sucesso nas urnas, e o que é mais importante, buscando, durante esse tempo todo, o apoio parlamentar para a governabilidade. Tanto é que eu vim agora, acho que foi a 7ª ou 6ª reunião, um grupo que já ultrapassou a casa dos 60 parlamentares. Como governar sem um tomar lá da cá? E o que fazer? Quais as propostas para o Brasil? Então, decidimos, em função disso lá atrás, né, e está em andamento essa proposta de como chegar à presidência e governar fazendo algo bem diferente do que foi feito ao longo dos últimos 30 anos. Essa proposta aí que eu posso detalhar em cada área para você. Já aproveitando um gancho que o senhor falou, o senhor está vindo de uma reunião com cerca de 60 deputados, a gente sabe que são deputados de legendas bem distintas, bem diferentes, dentro do partido do senhor, partido que ainda estão que tem candidatos até, do DEM, por exemplo, partido que tem candidato próprio, e que a gente sabe que e alguns deles ainda nesse momento não querem nem revelar o apoio ao senhor. Como é que nessa busca de apoios, o senhor assegura que esses 60 podem vir a estar com o senhor, vão fazer campanha, estão aguardando os partidos deles definirem a candidatura? Olha, desses 60, até no máximo daqui uns 30, 40 dias, vai chegar o número de 100. E sempre eles sondam, apresentam para o Onze Lorenzoni, que está coordenando essa questão, e eles vêm. E se eles vêm para conversar, é porque, obviamente, eles têm ali o sentimento do poder, né, e sabem do nosso posicionamento. E aqui dentro, acredite, se quiser, né, tem muito deputado bom aqui dentro, só que eles são engolidos por lideranças ou por presidente de partido. Então, a primeira coisa que a gente fala, né, nós não podemos continuar fazendo campanha, né, tendo líderes partidários como se fossem líderes sindicais. E chegam no governo, eu quero isso, eu quero estatal, eu quero ministério, eu quero diretoria de banco para dar o apoio aqui dentro. Então, esses parlamentares são simpatizantes, alguns declaradamente favoravelmente, de vários partidos, exceto o pessoal da extrema esquerda que tem aqui dentro. E eles têm esse compromisso fechado. Alguns não podem explicitamente fazer uma campanha agora, mas em haver no segundo turno, todos vão estar do nosso lado nessa reta final. E a proposta de governabilidade nós temos colocado na mesa também, dizendo o que nós pretendemos fazer. Deputado, o senhor já está há algum tempo na estrada, vamos dizer assim, circulando, desde acho que do final do ano passado, esse ano intensificou esses encontros que o senhor está fazendo nos estados, a receptividade é bem grande, a gente atesta pelos vídeos que o senhor faz. Agora, como chegar, o senhor se vende e se apresenta como um novo na política em relação a uma disputa presidencial. A gente viu muitos casos de presidentes que não conseguiram, por falta de apoio no Congresso, não conseguiram, tiveram dificuldade de governar. Como é que o senhor pretende
obter esse apoio, o senhor se eleito, como é que o senhor vai fazer? O senhor vai ser o senhor é de um partido pequeno, como é que o senhor vai conseguir apoio da maioria? Como o PT conseguiu, o Fernando Henrique conseguiu, como é que seria isso? Na verdade, não começou no final do ano passado. Tem 3 anos e pouco que eu estou na estrada. Eu estou na estrada, né? Fui até em estados que não têm intensidade eleitoral, como, por exemplo, Roraima, mas tem um simbolismo muito grande. Então, o Roraima, lá são 8 deputados federais e 3 senadores. O que o Roraima precisa para realmente crescer, não depender mais da energia lá da Venezuela, tá? É um estado que não continue sendo afogado por questões indigenistas ou questões ambientais, e como buscar a solução para tudo isso sem dinheiro. Então nós traçamos o plano para Roraima, que foi o primeiro estado em que nós focamos nessa questão, né? E fomos para lá. A aceitação foi excepcional, porque nós temos a verdade acima de tudo. Até muitos colegas de você da imprensa perguntam muitas vezes, como é que você vai fazer a campanha chegar, no caso do presidente, sem mentir? Se é para mentir, eu não vou chegar. E assim fizemos, em vários estados, como regiões, e como bancadas. O que é a bancada ruralista? Que é uma bancada... O que isso precisa, que representa o agronegócio, em grande parte aqui, alguns representam a agricultura familiar também, o que eles precisam para poder levar, bem representar aqueles que votam neles? Bancada evangélica. Não tem muita diferença o que a bancada evangélica quer do que a bancada católica também quer, ou até aqueles que não têm religião aqui dentro. O que o minerador, né? O que o pessoal de turismo precisa, por exemplo, no Brasil? É a questão da segurança, como atacar essas questões. Então, esse grande pacotão para possíveis soluções que nós temos é que está tendo apoio deste pessoal. E eles estão chegando. Chegamos um número assustador, 60 parlamentares, tá certo? Eles confiam na nossa proposta, que em grande parte passa por eles. Paraná, por exemplo, é o Francisquini que está à frente dessa questão, nosso pré-candidato ao Senado lá, é o que está à frente dessa questão. Você vai, por exemplo, você vai para o Pará, é o delegado Edevaldo, que não é do nosso partido. Então, cada estado que você for, você tem alguém à frente com essa bandeira nossa, que eles entendem como sendo viável, possível, factível, e de ser aprovado aqui, sem o tomar lá da cá. Então, é basicamente isso. Comecei bastante cedo, sim. É a mesma coisa, eu vejo muitas vezes o cara vem candidato a vereador. Ele quer 3 meses antes buscar apoio, não vai conseguir. Tem que começar, no mínimo, vereador 1 ano antes. No caso do presidente, nós começamos há praticamente 4 anos. Desde a última eleição, eles continuam fazendo isso aí. Estamos tendo sucesso, você me conhece há muito tempo aqui dentro, você está muito tempo dentro do parlamento, né? Não é que a vida nossa mudou, né? O nosso objetivo mudou. Eu fui obrigado, e muitas vezes, a dar caneladas aqui dentro para defender meu ponto de vista. Bem, disso traçado, nós estamos na reta final das eleições. Tive uma pesquisa ontem do Instituto Paraná Pesquisa, Rio Grande do Sul, nos deu 29%. Né? Um deputado agora do Maranhão me disse que pesquisa lá de partido deles está me dando 38% no Maranhão, que é o segundo estado mais pobre do Brasil, mas que tem potencial para sair da pobreza também. Não pode continuar políticos, né, alguns, né, enganando as pessoas com propostas que apenas o mantêm na atual situação de imobilidade na sua vida. Deputado, independente de apoio que o senhor tenha no Congresso, se o senhor for eleito, vamos fazer aqui um exercício de futurologia. Se o senhor for eleito, que primeira medida o senhor gostaria de tomar independente de Congresso? O senhor tem uma medida, tem algo, o senhor chegou, tomou posse, colocou a faixa, um gesto, uma medida que o senhor queira implementar de imediato. Quando você fala em educação, por exemplo, é medida a longo prazo. Se você consiga o apoio do Congresso agora. O de imediato é aquilo que dependesse de você, presidente, alguma mudança de um decreto. Mas tem algo que o senhor gostaria? Tem a questão da segurança, dá para você começar a mexer nisso daí, mas você precisa passar pelo parlamento a outra parte importantíssima, né? Se nós mexemos apenas num artigo do Código Penal, que chama-se desprudente ilicitude, tá? Isso que se aplique isso ao povo como um todo, não apenas ao agente de segurança, você, no meu entender, reduz a violência no mínimo a metade no Brasil. Tá certo? O que é desprudente ilicitude? O policial, por exemplo, ao entrar em confronto, caso ele venha bater alguém, né, faz parte da regra do jogo, ele responde, mas não tem punição. No excludente de ilicitude, entra a figura da legítima defesa, que nós não temos legítima defesa no Brasil. Você viu com a Ana Hickman,
está em vias de ir para enfrentar um tribunal de júri por excesso de legítima defesa. Um elemento entrou no apartamento, no caso dele, no apartamento do hotel, né? No quarto do hotel, entrou na tua casa, na tua fazenda, você tem o direito a repeli-lo de lá. E se tiver que usar arma de fogo, que use. E você, ao usar arma de fogo, caso ele venha morrer, né? Invadindo a sua propriedade, buscando uma maneira de fazer um mal a você, a tua esposa, teus filhos, você responde, mas não tem punição. Até essa primeira medida você mexe com a violência no Brasil. Que eu disse há poucos anos que sem segurança não existe economia. Fui, como sempre, né? Fui criticado bastante, em especial por parte da grande mídia, o grande setor não me engole. Hoje em dia, o pessoal vê que realmente, sem segurança, você não abre mais negócio nenhum, você fecha negócio. O exemplo claro que eu tenho disso, um ano retrasado, só o bairro Barra da Tijuca do Rio de Janeiro fechou 400 estabelecimentos comerciais, em grande parte, por questão da violência. Eu não saio mais à noite para comer a pizza com a minha família há muito tempo lá no Rio de Janeiro. Então, a questão da violência é o primeiro ponto. Outros você teria, tá certo? Se você conseguir junto simplificar os impostos, desburocratizar, desregulamentar muita coisa, talvez uma nova mexida na questão da CLT, os empregos vão aflorar, até porque você vai ter prazer de abrir um negócio. Hoje em dia você pergunta para qualquer um, você quer ser patrão? Se o cara tiver a cabeça no lugar e fala, não, esse país não pode continuar dessa forma. Se você conseguir mexer nessas coisas, elas estão interligadas. Eu acho que o Brasil começa a respirar. O senhor citou um caso específico aí de violência, eu queria fazer uma pergunta sobre o senhor, que um caso que o senhor evitou um pouco citar, comentar na época, mas hoje completou 3 meses, foi a morte da vereadora Marielle Franco lá no Rio. O senhor, um estado que há uma violência policial apontada por segmentos e tal. Como é que o senhor avalia isso? O senhor acha que é possível? É um caso emblemático? Não tem nada a ver. Infelizmente, é importante que mais seja... se for possível esclarecer, tudo bem. Qualquer coisa que eu falasse na época, nem agora ainda, vai ser potencializado contra mim. Certo? A morte dela, para mim, é uma questão que tem que levar-se em conta. Como tivesse morrido um cidadão qualquer, um homem, uma mulher, um policial, são mortes que você não consegue explicar justificativa para aquilo, né? Tá certo? Então, as investigações até agora apontam para uma indefinição. Agora, não justifica, no primeiro momento, fazer aquela onda toda, dizendo que foi um policial, que teria sido branco, não sei o quê. Não, ninguém sabe quem foi. Não temos ainda nada em concreto no tocante a isso. E, pelo que parece, vai ser mais um caso que não teremos solução para o mesmo. Eu espero que tenha solução para aquilo. Agora, todo dia, né, no Brasil todo, morrem policiais. Então, se faz uma onda toda essa contra que esse tipo de crime não volte a acontecer no Brasil. O caso Marielle, infelizmente, é mais um no tocante à estatística. Eu estava voltando a programa de governo, medidas que o país precisa. O senhor é muito cobrado na área econômica. O senhor mesmo já teve dado a declaração que não entende tanto assim, de economia. E, enfim, o país vive uma crise racial muito grande. O número de desempregados no Brasil é muito elevado e o país não consegue fazer as reformas necessárias. O que o senhor pretende para resolver a médio prazo esses que são os problemas econômicos mais candentes do país? Primeiro você reconhece, está falando aqui, que o Brasil tem problemas. Tá? E quem colocou o Brasil nesse problema foram os economistas. O Pércio Arida lá atrás, Zélia, entre tantos outros que fizeram planos fracassados. Congelamento de preço, Tablita. O próprio Plano Real teve problema no meio do caminho que pouca gente fala. Né? Qual foi o grande problema? Aquela facilidade para conter a inflação aumenta a taxa de juros. Estamos chegando a uma dívida agora, está chegando a próxima 4 trilhões de reais, quase impagável. Quase impagável. E quem é que vai resolver esse assunto? Sou eu? Ou é uma equipe de economistas realmente que tem isenção no tocante à política? É esse grupo. Certo? Agora, não entender de economia, Dilma entendia, olha a situação que chegou ao Brasil. Lula nunca foi cobrado por não entender de economia. Eu acho que entende muito menos do que eu, até que eu sei que é integrado, derivado, ele não sabe nem quanto é 2 mais 2, tá? Mas tudo bem. Então, eu acho que a humildade, acima de tudo, é uma maneira de você buscar soluções para os problemas. Não é porque chega, porque eu sou pré-candidato agora, estou em primeiro lugar em pesquisa sem o Lula, que eu tenho solução para tudo que está aí. Eu tenho que consultar o pessoal, conversar, ouvir para tomar a decisão adequada. O Temer mesmo agora tomou medidas
no meu entender, que não buscaram a solução da questão dos caminhoneiros, até porque tinha que ter tomado há muito tempo. Esse problema não aconteceu de uma hora para outra, não foi surpreendido para tal. Então, a humildade, acima de tudo, para buscar soluções com as pessoas certas, onde passa a questão da governabilidade. Hoje, inclusive, eu falei ao pessoal lá, eu dei um exemplo. Quem seria hoje, por exemplo, o ministro da Ciência e Tecnologia? Seria o coronel Marcos Pontes. Você falou que tem gente que não sabe, não é porque ele é militar, sim, é porque ele tem conhecimento. Falei para o grupo parlamentar. Se você tiver alguém melhor, mais bem preparado do que ele, eu tiro agora, tudo que eu falo com o nosso possível ministro, assim, se chegar alguém melhor, me desculpa, mas você não fala parte do governo. E eles todos concordam. E todo mundo quer alguém melhor do que ele para poder gerenciar o nosso Brasil. Igual um time de futebol, né? Eu vou ser um técnico, eu vou escalar aí os melhores que temos aqui. E não podemos entrar na questão do viés político para você compor o seu governo. Então, essas medidas, eu acho que dessa forma, até entre os parlamentares, né, eu não estou sendo surpreendido, não, positivamente, eu já sabia que ia ter uma resposta nesse sentido. Está sendo muito bem conduzido. Até porque você tem que negociar com esse parlamento que está aí, porque teremos, com toda certeza, a menor taxa de renovação por ocasião das eleições, por causa do fundão que apareceu aí. Tá? Eu, Francisquini, votou contra, entre outros, aí votaram contra, mas é uma realidade. E esse recurso, basicamente, vai ser destinado para deputado federal que já tenha mandato. Então, logicamente, nome conhecido. E com recurso, a chance desse pessoal se manter aqui é muito grande. E estou tendo um retorno muito positivo ao manter conversas com esses parlamentares. Pois é, a possibilidade de renovação a gente sabe que vai ser muito pequena nesse Congresso que a gente viu durante a legislatura, atuou muito no toma lá da cá, como o senhor viu. Que garantia que o senhor tem, que o senhor na presidência, não, e esse tipo de comportamento vai acabar, não vai acontecer? É um sentimento que eu tenho na conversa com parlamentares, certo? Muitos achavam aqui que eu não tinha capacidade de diálogo dentro da Câmara. Agora, no passado nosso. Mas a minha briga sempre foi com o pessoal da extrema esquerda aqui dentro, PT, PCdoB, PSOL, esse pessoalzinho que não tem qualquer compromisso com democracia, com liberdade ou com prosperidade. Tá? Então, essa nossa aceitação, essa conversa, olho no olho, estou tendo com eles, é essa garantia. E são deputados qualificados. Muitos até, quando você olha, chega um leigo aqui, olha o deputado ali, olha, esse cara aqui parece que ele é apenas uma figura decorativa aqui dentro. Aí você vai conversar, vai num debate numa comissão. Não tem debate praticamente, é encaminhamento de votações apenas. Você vê que o elemento é um tremendo do potencial. E é gente com esse potencial que nós estamos trazendo para o nosso time. E não é só aí, não. Estamos com um setor das Forças Armadas muito grande, chegado a nós. O nosso contato é com os jovens que foram para a reserva agora, generais, coronéis, os capitães QAO, alguns sargentos também que foram para a reserva agora, que exerceram funções nas Forças Armadas, técnica para ajudar a fazer os mais variados planos de governo nosso. As Forças Armadas terão seu espaço em nosso governo. Como, por exemplo, você quer discutir segurança pública, como? Se não botar na mesa ali um delegado da Polícia Federal, um delegado de Polícia Civil, policial militar, e não como o governo sempre faz, com sociólogos ou com ONGs, você não vai chegar a lugar nenhum. Então essa nossa proposta é bastante costurada, e a garantia é a seguinte: nós estamos no meu barco, até você está no meio do barco meu. Quem está nos assistindo está no meio do barco. Se o Brasil quebrar, todo mundo vai quebrar. Eu estou dando um exemplo, né? Procurei um tempo há poucos meses, uma pessoa com 70 e poucos anos de idade, com uma bagagem de conhecimento enorme. Ele falou: o Bolsonaro, eu estou indo morar nos Estados Unidos, que eu desisti do Brasil. Eu falei para ele o seguinte: ó, eu vim aqui pedir que você colaborasse conosco com informações. Se o Brasil quebrar, você nos Estados Unidos não vai receber a tua pensão do serviço público que recebe daqui, e você vai ter que entregar pizza com 70 anos de idade. Imediatamente ele fala: você tem razão, ele vai para os Estados Unidos, mas vai continuar a colaborar conosco na formatação de um plano de governo, onde não apenas você possa acreditar, que possa ser botado em prática. Deputado, muito se vê sobre o senhor em relação à relação do senhor com empresários, que o senhor é visto com simpatia, ora não é visto com simpatia pelo tal do mercado financeiro. Que relação que o senhor mantém? E o senhor, afinal, o senhor é um liberal, o senhor é um estatizante? Quem é o deputado Jair Bolsonaro nessa concepção? Evandro, com toda certeza, uma coisa que você fez a semana passada pode ser que você não venha repetir hoje. A vida é um grande aprendizado. O pessoal tenta me rotular como estatizante, por ser militar. Eu perguntaria, lá atrás,
já que a Itaipu Binacional no teu estado, né? Poderia a iniciativa privada fazer Itaipu Binacional? Tem que ser nós. Assim que fizeram 20 e poucas hidrelétricas no Brasil. Era a maneira que você tinha de tirar o Brasil da 49ª economia e passar para a 8ª economia. Hoje faria? Hoje o Estado faria? Você nem precisa pensar nisso porque não tem dinheiro. Então, quem falar que vai aumentar a verba para tal ministério para atender melhor essa ou aquela necessidade do povo, está de má fé, mentindo ou completamente desinformado. Estou vendo o pessoal aqui buscando maneiras, né, se descabelando até na comissão, né, de orçamento, porque apesar de ter aumentado no primeiro quadrimestre agora as receitas no Brasil, né, não é que se cobrou mais imposto, né, o pessoal pagou mais, vão ter problemas no ano que vem da ordem de 120 bilhões de reais. Temos a dificuldade, nós estamos terminando o ano e sempre devendo uma coisa que acumula na dívida interna, como eu te disse há pouco, que vai chegar na casa dos 4 trilhões de reais. Então, questão de mercado. Tive a felicidade de conhecer o economista Paulo Guedes, que é reconhecido dentro e fora do Brasil, e falei para ele, né, a situação que nós estamos aqui, quem estiver comigo, eles têm que confiar 100% no outro. Tá? Você vai precisar das comunicações, tem que confiar 100% em você. Não temos como desconfiar de nada. Qual é a tua política? Ele apresentou algumas coisas, eu opinei politicamente na questão da economia, porque eu falei, não basta você ter um bom plano para a Previdência, por exemplo, você não vai passar na Câmara e no Senado. Você vai ficar apenas, você vai morrer com a bandeira na mão, não queremos aí. Então, alguma coisa eu conversei com o Paulo Guedes, ele acolheu outras, a grande parte eu acolhi dele, e o caminho para o Brasil buscar uma saída na parte econômica é partir para o liberalismo. Temos algumas questões, quando eu falo, por exemplo, empresas estratégicas, né? A privatizar com as empresas estratégicas, alguma coisa nós estamos nos acertando no tocante a isso aí. A questão de venda de terra para estrangeiros, eu conversado especial com a bancada ruralista no tocante a isso. Não podemos abrir mão da nossa segurança alimentar no Brasil, simplesmente vendendo terras agricultáveis aqui para estrangeiros, seja quem for. Podemos tratar desse assunto. Tenho falado com ele a questão da desburocratização, desregulamentação. Hoje em dia, se você perguntar para uma pessoa, você quer ser patrão? A pessoa conhecer um pouquinho de legislação vai falar não. Eu poderia ter uma microempresa no janeiro, tem que empregar 3, 4 pessoas, tem algumas boas ideias. Não faço por quê? Se eu tiver problema, a dificuldade que eu vou ter para desfazer dessa empresa, tanto direito trabalhista, o pessoal reclama, né? O Bolsonaro quer acabar com o direito. Não quero acabar com o direito, eu quero criar emprego. Agora, hoje em dia, o empresário tem dito para mim, olha, eu só vou produzir mais se esse encargo trabalhista diminuir. Então, o que acontece? O que eles têm dito para mim também, volta na minha conta para olhar, né? Eles têm dito o seguinte, o cidadão, o empregado, né? Aquele que procura emprego vai ter que decidir um dia, menos direitos e mais emprego, ou todos os direitos e desemprego. É uma realidade. É igual um casamento. Você vai casar com a dona Maria hoje, e você quiser continuar levando sua vida de solteiro, não vai dar certo. E ela também, não vai dar certo. É uma dupla mão onde você ganha de um lado e perde do outro. Então, isso aí, a guerra da informação, eles têm perdido, têm se comprometido a divulgar, a falar da dificuldade, e fui sugerido, né? Temos o programa Meu Primeiro Emprego. Nós criamos o programa Minha Primeira Empresa. Até para mostrar para aquele que está desempregado, olha, você quer um dinheirinho do BNDES, 50 mil reais, né? Juros lá embaixo, tá certo? Quer abrir um negócio para você? Você vai ver a dificuldade de abrir um negócio. Então, isso daí que é discutido a exaustão, e eles vão começar a mostrar essa realidade, né? Não só em palestras, nas suas empresas, entre os locais, para mostrar que o Brasil tem jeito, se todo mundo resolver aí colaborar. Não podemos aqui continuar pregando aquele ódio entre patrão e empregado. Que é mais fácil você criticar, e é mais vantajoso politicamente, criticar o patrão do que criticar o empregado. A massa de empregados está aí, pô. É o que dá mais votos, né? O voto aqui não é qualificado, nem pode ser qualificado. Então, com essas propostas é que nós estamos buscando maneira de mudar o Brasil. O senhor citou, também projetando a questão de composição do governo do senhor. O senhor citou o Marcos Pontes como um eventual ministro do senhor na área de ciência e tecnologia, e o senhor também já declarou da simpatia por militares em alguns ministérios estratégicos. O senhor mantém, por que você acha que seja importante ter militares em algumas áreas, e que áreas seriam essa? E o que o senhor faria, por exemplo, na Petrobras? Olha só, não é o militar por ser militar.
Por exemplo, eu tenho um relacionamento muito bom com um general aqui de Exército, parece há pouco tempo, ele é do quadro de engenheiros militares. É uma vivência enorme de infraestrutura no Brasil, na malha rodoviária e ferroviária. Então, uma possibilidade é ele estar lá. Qual é o grande problema que nós enfrentamos no Brasil? Corrupção. Com todo respeito a você, Ivan, entre um empreiteiro conversar com um general ministro de transporte e um civil, a possibilidade, né, de não ter corrupção é muito maior, não é possível, muito maior sendo um general lá. E outra, é o meu círculo de amizade. A Dilma, o Lula botaram terroristas, outros botaram corruptos, sem problema nenhum. Então, o meu círculo de amizade são esses, basicamente. Mas não vou dizer que vão ser todos. Talvez um terço aí de militares, outro 2/3 de civis. É por qualificação. Não vai ser, por exemplo, gênero. Ah, tem que ser mulher, tem que ser homem, tem que ser gay, tem que ser afrodescendente. Não é isso aí. Temos que botar as melhores pessoas lá para poder atender ao anseio da população. Agora, não há a menor dúvida que você botando militares em alguns setores... Né, acho que o risco é menor. O risco é menor, não é risco zero. Sim. Você pode ver, a criação do Ministério da Defesa, no final do governo FHC, a intenção foi tirar os ministérios da mesa ministerial. Toda vez que tinha uma reunião ministerial, tinha lá o ministro da Marinha, da Aeronáutica do Exército, do Estado-Maior das Forças Armadas, okay? E da Casa Militar, que tirou-se antes. E agora passou, você não tem nenhum. O Temer agora botou um militar lá, na defesa, cuja intenção é ver se me desgastar, vamos assim dizer. Assim como uma intervenção federal no Rio de Janeiro, tá? Bota lá, podia até botar um civil, mas botou um militar, porque sabe que missão dada é missão cumprida. Tá? Logicamente, a missão não é melhor cumprida porque foi uma missão sem qualquer planejamento por parte e do governo. E nós também não temos excludente de licitude. E o general tem a sua responsabilidade, sim, e sabe, se um garoto de 20 anos de idade, né, numa troca de tiro, vier a matar um inocente, ele vai para uma auditoria militar. A única vantagem que nós conseguimos agora foi que iria para o tribunal de júri, vai para uma auditoria militar, mas a responsabilidade é muito grande. Ele tem que ter o excludente de licitude, no nosso entendimento nessa questão. Então, a questão do militar, num momento como esse, o pessoal fala tanto em intervenção militar. Eu nunca falei essa palavra aqui. Você me acompanha há muito tempo, não falei essa palavra aqui. O que o pessoal sente é a saudade, o respeito que tinha naquela época lá atrás. Que você cidadão, né, tinha o direito de ir e vir de verdade, não é no papel, não. E voltava com vida para casa. Hoje em dia, ninguém mais sai à noite por aí, dando mole, até em município pequeno, temos esse problema. Então, a questão da seriedade, trazer para o governo. Não é por ser militar, e sim por suas qualificações. Como o Marcos Pontes, ele é um astronauta. É um elemento que vai investir em pesquisa, inovação, ok? E pode, no meu entender, com as suas medidas no possível ministério nosso, quando chegue lá, fazer com que a garotada, né, fique no Brasil, né, a garotada poder se aperfeiçoar nessas áreas. Só em defesa da honorabilidade dos civis aqui, dizer que é comum também casos. Tem. O STM, Superior Tribunal Militar, julga casos de corrupção de oficiais que são condenados na legislação. Agora você pode ver, você sabe quem leva esse processo? Você sabe quem leva esse processo para lá? São os próprios militares. Coisa que você não acha no meio civil. Porque muito dificilmente você não vê uma CPI aqui, tá certo? Que deveríamos ter CPI aqui, porque está acontecendo, você não vê isso aí. Então, quem leva esses casos para o Superior Tribunal Militar, que é o caso da Pedro Poço, da patente, são os próprios militares. Não precisa, se você denunciar alguma coisa, pode acontecer. Mas se nós descobrimos, nós levamos para frente. Como, por exemplo, um caso muito emblemático, aconteceu uns 15 anos atrás, né? A questão de alguns coronéis da aeronáutica, né, da reserva, faziam o tráfico de entorpecentes para... usando aviões da Força Aérea Brasileira. Foi a inteligência da aeronáutica que descobriu e passou para a Polícia Federal. Passou quando? No momento que o avião estava taxiando, pronto para ir para a Espanha. Imagine o problema que nós teríamos um avião da Força Aérea Brasileira descendo na Espanha e sendo detectado, né, cocaína lá dentro. Então, o serviço da aeronáutica levantou e entregou para a Polícia Federal quando o avião estava taxiando. Pode entrar, a PF entrou e desvendou o assunto. Agora, nós pagamos um preço muito caro por isso, porque a imprensa não divulgou que foi o Serviço de Inteligência da Aeronáutica quem descobriu aqueles casos. E assim são, acredito, muito mais de 90% desses casos, que por corrupção, que existe no nosso país, sim, existe, né? São julgados pelo STM. Deputado, quero aproveitar o gancho do senhor falou da questão da intervenção militar, que voltou meio forte nesse movimento dos caminhoneiros. E, sim, eu sou testemunha de que o senhor nunca
O senhor fez uma defesa do regime, 64, mas o senhor nunca defendeu a volta do regime. O que o senhor tem a dizer a essas pessoas que defendem a intervenção? A pesquisa da Datafolha atestou, enfim, revelou que 28% daqueles que declaram votos no senhor admitem a volta da ditadura. Entre os candidatos, os administradores do senhor são que mais aceitariam a volta. O que o senhor diria àqueles seguidores do senhor que defendem a intervenção militar, que não é uma posição do senhor? Se pelo menos não tivermos ditadura, não há ditadura em qualquer lugar do mundo, toda ela é militar. Não existe um poder de força sem o exército, as forças armadas, do lado daquele ditador. Eu sempre defendi, foi a verdade sobre o período de 64 a 85. Há uma diferença muito grande de defender tudo que acontece lá, tanto é que algumas coisas, não concordo, poucas coisas, não concordo, mas como um todo, foi muito bom para a população. Isso está muito vivo ainda na mente das pessoas, até porque, tá? Você pode ver, eu sou de 55, estou com 63 anos, então quem tem 60 anos ou mais sabe, na verdade, o que aconteceu, e se as Forças Armadas não tivessem feito o seu trabalho, não a partir de março de 64, a partir de 66, basicamente, nós, com toda certeza, hoje seremos uma curva aqui dentro do Brasil. Esse pessoal que defende, eu reconheço como legítimo direito de defender. Afinal de contas, vocês nunca criticaram, a imprensa não criticou quem defende o regime cubano. Até o PCdoB aqui defende o regime norte-coreano, que eu acho que não existe regime pior no mundo no momento que o norte-coreano. E nunca ninguém criticou o PCdoB por ter convênios com o Partido Comunista da Coreia do Norte. Então, o que esse pessoal quer? Resgate de valores, respeito, um ensino de qualidade naquela época. A corrupção existia, mas em nível nem se compara com hoje. Até que a Globo fez uma matéria há poucas semanas, né? Havia corrupção do bem militar. E apresentou Delfino Neto, desviando 10 milhões de reais. 10 milhões é troco de pinga para o PT aqui em Brasília. Okay? Agora, vai existir corrupção sempre, não naqueles moldes. Não institucionalizada pela manutenção do poder. A esquerda, o PT, praticou a corrupção de forma sistêmica, endêmica aqui, na busca do poder, perpetuação do poder. O militar nunca pensou em se perpetuar no poder. Tanto é que eu acho que é até desgastante continuar discutindo um assunto dessa natureza. Mas eu posso. Agora tu acha que tem que parar? Eu paro, não tem problema. Não houve 31 de março, houve 2 de abril. Quem caçou o parlamento, o João Goulart foi o parlamento brasileiro. Entendeu? Eu pergunto sempre para a empresa, vou perguntar a você, que você é meu amigo, né? O nosso querido Tancredo Neves foi eleito de forma democrática? Todo mundo diz que sim. Mas da mesma forma indireta como foi de Castelo Branco até Figueiredo. Agora, era um regime diferente. Você pode ver, fechou-se o Congresso por aproximadamente 10 meses no total. Sim, mas nós tivemos fechado do Sarney para cá por 10 anos aproximadamente, por medida provisória. Nenhum militar botou a botina na porta aqui, cruzou o fuzil, ninguém entra, ninguém sai. Apenas não se fabricava leis aqui. Como no período das MPs, que trancava a pauta, por 10 anos, nada se fabricou aqui dentro. Tá? Falo tanto do Supremo Tribunal Federal. Pô, veja o que acontecia no Supremo naquela época atendia, inclusive, alguns poucos presos políticos, a grande maioria eram bandidos. Existia isso, hoje em dia o Supremo, o HC ali, de acordo da mão de quem cai ali, 100% de ganhar na Mega Sena, vai ser força de verdade. Então, esse pessoal que defende a intervenção militar, é a liberdade de expressão deles, podem continuar defendendo, sem problema nenhum, tá certo? E eu prefiro que eles estejam na rua defendendo isso, gritando, do que conspirando. Deputado, a que o senhor atribui? Eu entendo a candidatura do senhor como a maior novidade dessa eleição. O senhor ganhando, o senhor pergunta. Se a gente voltar a 2014, e ainda a briga era concentrada entre PT e PSDB. A gente viu de lá para cá as pessoas assumirem, houve a direita que surgiu, ou que a direita que emergiu, ou que apareceu, e setores de ultradireita também. A que o senhor atribui o surgimento, se é algo do Brasil, se é algo que veio do mundo? Porque até então o nome do senhor como candidato a presidente naquele período não era colocado. Olha, a palavra direita, até 2 anos atrás, assumem, né? até 2 anos atrás, a palavra direita era palavrão. O próprio Lula tem um vídeo dele falando, né, como é bom disputar a eleição no Brasil, não tem oposição. Ou seja, aquele troca-troca, né, entre amigos, PT e PSDB. E você pode ver, o exemplo mais claro disso é o homem do campo. Ele votava no PSDB em oposição ao PT. Quando apareceu alguém que falou, olha, questão de invasão de terra, temos que tipificar como terrorismo as ações do MST.
O PSDB ficou perdido, até porque o Alckmin, momentos antes de deixar o governo do Estado, para se lançar pré-candidato, ele recebeu o MST lá no Palácio dos Bandeirantes. Okay? Então, quando apareceu alguém que realmente não está preocupado com o politicamente correto, e falando o linguajar do povo, e mostrando que pode ser mudado, o povo se identificou rapidamente comigo. Você vê aí fora, a quantidade de pessoas estão aí fora aqui no nosso gabinete, né? Pessoas que vêm tirar uma foto comigo, bater um papo, ver se eu existo mesmo. Aqui virou centro, virou um gabinete turístico. O senhor lida bem com esse assédio? Não, a minha vivência, eu não mudei nada. Você não consegue, se você, por exemplo, não gostasse do povo, de uma hora a começar a gostar. Não existe isso aí. Isso está em você, está em mim. É a maneira de tratar com consideração, com respeito, ouvir muito mais do que falar, okay? E tratar com dignidade. Afinal de contas, quem me mantém aqui dentro é esse povo que está aí. E muitos deles vêm aqui, inclusive, para falar para a gente combater privilégio. Sim, tem que combater privilégio, mas dentro do parlamento, quem combate aqui tem que vir dos líderes partidários. Não vai ser de mim, pô. Não vai ser de mim essa questão. Lá no Executivo, a gente vai fazer a nossa parte. Cartão corporativo, carro oficial, cota disso, cota daquilo. Cobrar do judiciário a questão dos tetos, realmente, né? Quem sabe até, se não der para cumprir isso aí, porque eu não tenho o poder de fazer cumprir na marra isso aí. O que pode ser alterado, a questão do teto, e buscar solução para esse problema. Então, a gente convive com isso. O senhor vota a favor da limitação do teto, esse projeto que está aqui? Não. Do teto do funcionalismo? Não, nós temos não. Olha só. Que está na comissão especial aqui em relação à questão ao auxílio moradia. Está pegando um pouco de tudo aí. Até, inclusive, são acusados de usar o auxílio moradia, né? Mas está na lei. Se é imoral, pode até ter imoral. Tudo bem, acabei de ocupar um apartamento funcional agora. Eu tinha um apartamento pequeno, 70 metros quadrados, ok? E recebi o auxílio moradia de acordo com a ato da mesa aqui. Ou você ocupa um apartamento e não recebe, ou você vai para hotel, eu alugo uma casa e é ressarcido isso, ou você simplesmente recebe o auxílio moradia descontado imposto de renda. Eu não fiz nada de errado. Agora, para evitar comentário, o que eu fiz? Vou botar meu apartamento à venda e acabei de ocupar um imóvel funcional da Câmara, que vai dar um prejuízo, né, de uns 20 mil por mês, pelo menos cada um. Vai ficar mais caro, mas agora houve uma pressão tocante a isso, eu vou me curvar ao povo, ok? Questão de possível venda dos imóveis funcionais. É uma questão que quem vai decidir isso aqui um dia, se vai vender ou não, é a própria Câmara. É muito mais vantajoso para a Câmara tu dar auxílio moradia, pessoal. Agora, o salário que nós temos, né? Dá para pagar a moradia aqui? Dá. Agora, o grande problema nosso não é esse. É a questão de criar dificuldade para vender facilidade aqui dentro. É aquele toma lá da cá, fica bem claro. Eu estava no Partido Progressista antes do PSC. Foi dada uma das diretorias da Petrobras ao meu partido, tá? O PP, tinha uns 40 deputados federais lá. O senhor Alberto Sef, doleiro, em delação premiada, disse que tinha deputado do meu partido que ganhava 250 mil por mês. Alguém fica pensando de perturbando aí por causa de 4 mil de auxílio moradia, que está na lei. Já está, da minha parte, está resolvido essa questão aí. Então, o convívio do povo passa por aí. Deputado, o senhor falou lá no início da nossa conversa sobre caneladas que o senhor deu durante esses anos aqui no Congresso. O senhor é réu em 2 ações do Supremo Tribunal Federal, envolvendo a deputada Maria do Rosário, e declarações que o senhor fez referente a ela, que ela não mereceria ser estuprada por ser feia e tal. E o senhor responde às 2 ações. O senhor se arrepende do que o senhor disse? Essa foi uma das caneladas? Primeiro, olha só. Apesar de Evandro, você mesmo aqui contou metade da história. Você contou metade da história, né? Eu fui convidado em 2003 pela Rede TV, tudo foi filmado, para discutir a redução da mortalidade penal, tendo visto aquele caso de Champinha. O menorzão, com mais 4 bandidos, mataram um garoto numa área rural de São Paulo e por 5 dias estupraram e rodízio a menina. E no 5º dia, né, o senhor Champinha, com 17 anos, resolveu matar a menina e matou a golpe de facada na cabeça, né? Como diz o laudo, e praticamente decepou a garota. E eu fui convidado para discutir a redução da mortalidade penal, que tinha uma PEC que falava reduzir para 16 anos de idade. E ela, eu não sabia, foi convidada para discutir o contrário. E ela estava lá defendendo o Champinha, dizendo que o Champinha, pobre coitado, não sabia o que estava fazendo, que tinha 17 anos de idade.
E ele deveria, então, cumprir uma pena socioeducativa de, no máximo, 3 anos. E ela perdeu os argumentos na discussão, me chama de estuprador, e daí eu dou essa resposta, você não merece estuprar. Você é isso, é aquilo, etc. Foi uma briga que teve ali. Os próprios advogados dizem, no Código Penal, mata o reflexo, né? Eu dou uma entrada por trás no futebol, você não é cotovelado em mim. Agora, porque você quebrou o dente meu, você está mais errado ou menos errado que eu. Não aconteceu. E tudo foi dentro da cama, não houve agressão física nenhuma, a não ser isso, você não merece ser estuprado. E se eu tivesse falado, você merece ser estuprado, como é que seria? Como é que eu ia me sair da situação aí? Mas ela estava defendendo o menor estuprador. E tanto é, você pode ver qual é o espírito dela, que é questão de 2 anos, 2 anos e pouco, você estava aqui. Nós votamos uma proposta de emenda à Constituição para reduzir a modalidade penal. E o PT, o PSDB, só aceitava votar, a gente precisava do PSDB se você botasse ali, vale a redução da modalidade penal para determinados tipos de crimes, entre eles estupro. Ou seja, então nós aprovamos na Câmara que o menor, 16 e 17 anos, responde com o maior, caso ele cometa o crime de estupro. Como votou a senhora Maria do Rosário essa técnica? Votou contra. Ou seja, para ela, a Maria do Rosário, pessoal, você mulher, algumas me criticam ainda, para Maria do Rosário, o menor, 16, 17 anos, se estuprar tua filha, tua mãe, a tua avó, e matá-la em seguida, a punição para esse menor vai ser de acordo com o ECA, não de acordo com o Código Penal. Quem é que está defendendo a mulher? Eu ou ela? Eu nem discuti isso. Outra coisa, essa denúncia foi levada aí 12 anos depois do episódio, chegou o Supremo Tribunal Federal. Quem levou? A senhora Ela Vieco, subprocuradora da República. Petista, tanto é verdade, né, que algumas semanas depois, quando ela entregou essa representação minha ao Supremo, ela foi flagrada em Portugal, numa manifestação com a faixa na mão escrito Fora Temer. E quem é do MP não pode ter esse tipo de atitude, né, política. Tanto é que o Rodrigo Janot afastou imediatamente. E mais ainda, você vai no caderno de tese do PT de 2014, um dos itens está escrito o seguinte, que a esquerda, né, deveria se movimentar junto aos grupos sociais para caçar os mandatos dos deputados Eduardo Cunha e Jair Bolsonaro. Conseguiram. Eduardo Cunha foi por outro motivo, eles queriam movimentos sociais. No meu caso, quem foi junto ao ministro relator, na época, pedindo celeridade ao meu caso, né, da Ela Vieco, foram os movimentos sociais. Foi lá o movimento LGBT, movimento feminista, isso tudo. E o ministro resolveu rapidamente botar em pauta e me acolheu a denúncia. Que incomoda o senhor? Eu gostaria que não tivesse. Lógico que gostaria que não tivesse. Não tem que falar que arrependeu. Eu não poderia, se eu não tivesse reagido a ela naquele momento, eu estava até hoje respondendo. A deputada falou que o senhor é estuprador, você não falou nada, o senhor é estuprador? Eu estaria respondendo até hoje por ser estuprador, dado uma denúncia, dado um xingamento por parte dela. Deputado, em relação a, voltando agora para a questão da estar afunilando aí o período de composições eleitorais, que vai ser em julho, quando vai ter convenções, quero voltar a esse tema. O senhor é um crítico feroz aos políticos tradicionais e tal. O senhor, o que se tem informação, que o senhor procurou o PR para conversar, que o senador Magno Malta seria um vice na chapa do senhor. O senhor teria, inclusive, uma conversa com o Valdemar Costa Neto. Isso aconteceu? Se aconteceu, o senhor não entende como uma contradição, já que o partido dele, o PR, ele próprio foi envolvido em casos de corrupção? Primeiro, para esse caso de vice, eu não procurei o Valdemar. Eu procurei o senador Magno Malta. Ponto final. No passado, o Valdemar queria conversar comigo, porque ele estava criando o Partido Muda Brasil. Eu conversei com ele por 2 vezes. Ele queria dar o partido para mim. Eu falei para ele, Valdemar, vai ficar uma vinculação aí. Não, mas o partido vai ser 100% teu, etc, etc. Não, Valdemar, vai ficar vinculação. Muito obrigado. Saí fora, por coincidência ou não, o partido não sobreviveu ao TSE, não existe o Muda Brasil. Agora, o meu acordo é com o Magno Malta. Se eu tiver com alguém do PMDB... Mas o Magno Malta vai recorrer ao Valdemar, né? Enfim, não, tudo bem, mas é problema dele, ele que vai discutir lá com o Valdemar da Costa Neto esse problema, né? Ok? Agora, se fosse alguém do PMDB, citar um montão de nome também do PMDB, se fosse, acho que o PSDB, tem gente envolvida, enrolado. Qualquer partido tem cara enrolado. Esse é um ambiente que eu convivo aqui dentro. E mesmo assim, você pode ver,
nós pretendemos aqui ter uma super bancada independente. E eu vou tratar com deputados de vários partidos, exceto PT, PCdoB e PSOL, né? O que chama de super bancada? Quantos? A gente vai ter, 150? talvez, não, a gente vai ter uns 300 aqui que não serão picaretas, como disse o Lula no passado, muito pelo contrário, porque eles mesmos, eu tenho falado com eles, né? Acredito. Você tem que ter uma bancada grande aqui até para aprovar a proposta de emenda à Constituição. Tem que ter, e acredito que nós teremos, porque eles sabem, melhor do que grande parte da população, que não podemos continuar agindo dessa forma, que o Brasil vai quebrar. E o Brasil quebrando, eu, você que está nos ouvindo, deputados, todo mundo vai sofrer, os parentes, os amigos deles, filhos, netos, eles querem mudar, eles querem resgatar o prestígio que tinham lá atrás. Por ironia do destino, Deus militar, onde o deputado era realmente era uma autoridade em qualquer lugar. Hoje em dia, tá? Muitos de nós tem que se esconder para não ser vaiado, para não ser expulso até no restaurante. Eles não querem isso. E grande parte deles aqui, eu acredito, são pessoas de bem. São levados por aquilo que eu disse para você. Líderes sindicais que acham que ganham. Deputado, eu queria, enfim, para encerrar essa conversa, essa entrevista sua, o senhor falasse um pouco de cada um, entre 15 a 30 segundos, cada um dos oponentes do senhor nessa disputa. Ciro Gomes. Depois que ele falou a meu respeito, né, um montão de palavrão aí, que eu sou um câncer, etc., eu vou baixar o nível dele, tá certo? Continua na sua jornada, ele está para visitar o Lula preso, ele falou que sequestraria o Lula para não ser preso, não cumpriu a palavra dele, falou que ia receber a bala aí, tomando o Sérgio Moro. No Roda Viva, ele falou há poucos dias aí que a frase preferida dele é do Che Guevara. Aí ele falou que pagar imposto é bom, então eu não quero falar nada sobre Ciro Gomes, tá certo? Geraldo Alckmin. Desgastou Geraldo Alckmin, desgastou. Ele veio agora desafiar para um debate sobre segurança. Eu lá cedi para ele debater com o Major Olímpio, nosso candidato ao Senado de São Paulo também, que conhece mais de segurança do que eu, ele e você juntos. Você tem dúvida disso? Que o major da Polícia Militar, com a vida pregressa que ele teve dentro da polícia, não entende mais, tá certo? E prestei para ele. Você pode ver a questão do Geraldo Alckmin. A questão de um mês atrás, eu fui na Agro Show aqui em Brasília, falei com o pessoal do agronegócio, me trataram muito bem, falei de armamento para eles. Ele chegou depois de mim falando, ó, eu vou dar tratores para produtores. Estamos com um problema na transmissão direto do Congresso Nacional, estamos tentando restabelecê-la. Essa entrevista já durava cerca de 45 minutos, o deputado falou sobre formação de alianças, falou principalmente a respeito da formação de uma base de deputados que seriam a sua sustentação ao longo do seu governo. Disse que antes da entrevista, hoje mesmo, nesta quarta-feira, teria se reunido com cerca de 60 parlamentares de diversos partidos, que já seriam aí uma pré-base do que ele considera que será o seu governo. Bom, a gente continua tentando restabelecer o contato com Brasília. Como eu falei, nós tivemos problemas técnicos com o sinal de internet e quando esse sinal for restabelecido, vamos ao final de nossa entrevista com o deputado federal Jair Bolsonaro. No momento que ele vinha falando, ele vinha já se dirigindo ao final da entrevista, ele vinha falando sobre outros possíveis adversários na disputa presidencial. Foi perguntado sobre o que ele achava de Ciro Gomes, por exemplo. Ele disse que preferia não se manifestar sobre Ciro Gomes. Depois falou sobre Geraldo Alckmin. E aí ele fez uma crítica, de certa forma, ao ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que teria o convidado a participar de um debate sobre segurança pública. Ele falou que colocaria, sim, o deputado Major Olímpio de São Paulo para fazer esse debate, porque nem ele nem Alckmin teriam conhecimento tão grande de segurança pública quanto o deputado Major Olímpio. Dentre outros pontos da entrevista, Jair Bolsonaro falou sobre o seu possível ministério e a participação de militares neste ministério. Falou que sim, vai colocar alguns militares, falou sobre Marcos Pontes, que é o primeiro astronauta brasileiro, né, que seria ministro de Ciência e Tecnologia, falou sobre outros militares que são ligados à área de engenharia, por exemplo, que poderiam integrar o seu primeiro escalão.